Nós, durante esse mês de fevereiro, temos falado sobre discipulado. E existe uma confusão muito recorrente, todas as vezes que a gente fala na palavra discipulado, isso eu já comentei com vocês, que a maioria das pessoas, quando ouve falar em discipulado, acha que discipulado é você sentar com alguém e pegar algum programa de uma revistinha bíblica e compartilhar com essa pessoa sobre o Evangelho e ensiná-la a seguir Jesus. Só que a palavra discipulado ela tem dois sentidos. O primeiro e mais importante dos sentidos da palavra discipulado é seguir Jesus. O ato de seguir Jesus é discipulado. Aquilo que o apóstolo Pedro diz, que assim como o Senhor deixou exemplo para nós, para que nós o sigamos em seus passos, nós devemos fazê-lo. Isso é discipulado, isso é caminhar após os passos de Jesus, dia após dia, carregando a nossa cruz. Então, são esses os dois sentidos de discipulado, seguir Jesus e ajudar a seguir Jesus. Mas nessa série de mensagens, nesse tempo de compartilhamento que a gente está tendo aqui, a gente vai se ater ao primeiro desses significados, que é seguir Jesus. Na primeira semana de fevereiro, a gente falou sobre o chamado que Deus faz a nós. Nós falamos sobre o chamado de Jesus para que nós saiamos de um grupo descompromissado com Ele, que é a multidão curiosa, a multidão que quer se achegar a Jesus apenas para saber o que está acontecendo, quais são as novas do dia, para a gente se achegar num grupo mais próximo a Ele, dos discípulos e daqueles que se recostam no seu peito, como eram os 12, no caso de João, o grupo dos 3, o G3 dos 12 discípulos de Jesus. Na segunda semana passada, a gente conversou sobre aquilo que é requerido de nós, que é a nossa obediência a Jesus. Às vezes a gente pede que Cristo aumente a nossa fé para que a gente seja obediente, mas a gente viu com o pastor alemão Dietrich Bonhoeffer que, na verdade, a gente precisa ser obediente para que a nossa fé seja aumentada. Hoje, eu quero falar com vocês sobre jugo, sobre pesos que um discípulo carrega. Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito disso? Vamos aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 25, até o final desse capítulo. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que palavras maravilhosas de Jesus, não é verdade? Dá vontade de a gente parar aqui para não estragar o texto. Mas existem lições muito preciosas para a gente aprender nessa porção das Escrituras, e eu quero começar com vocês do bloco final que a gente leu, desses últimos versículos que a gente leu, porque Jesus ele insiste em repetir uma palavrinha, que é a palavrinha que é tema da nossa meditação hoje. Versículo 29, Jesus diz aos seus discípulos, Jesus convoca aos seus seguidores, ao seu grupo mais íntimo de amigos, dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo. No versículo seguinte, o versículo 30, Jesus mais uma vez insiste nessa palavra, numa variação dessa palavra, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para a gente entender o que Jesus está falando, a que Jesus está se referindo aqui nesse texto, nessa passagem, a gente precisa entender um pouco da cultura da época de Jesus.
Os meninos judeus, como a gente já conversou aqui nessas últimas semanas, eles desde muito cedo, eles frequentavam as escolas para aprenderem a Torá, a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. E aos 12 anos, eles precisavam ter na ponta da língua decorados esses 5 livros. Aqueles meninos que se destacavam, eles iam aprender, para além de decorarem e recitarem a Torá, eles iam aprender a debater as tradições rabínicas, as tradições dos mestres judeus, a respeito desses 5 livros da lei, a interpretação dos livros de Moisés. E diferente do que acontece hoje em dia com a teologia, a preocupação do judeu era muito prática. Eles não tinham muita preocupação em ficarem teorizando a respeito da Bíblia, a respeito das Escrituras. Os judeus, eles tinham preocupações práticas. O que a lei diz e como eu devo me comportar à luz da lei que eu recebi de Deus. E para você, se você fosse um desses meninos que se destacavam dentre todos os meninos judeus, que aprendiam a decorar a lei, que depois iam aprender a discutir essa lei, debater sobre a lei, os rabinos começavam uma espécie de tratamento de choque para aqueles que queriam se especializar. Algo muito parecido com o tipo de especialização que alguém que fez medicina e que quer se tornar um neurocirurgião precisa fazer. Anos e anos e anos de estudo. Nem consigo contar quantos. Naquela época, o tipo de especialização que alguém precisava para se tornar um debatedor da lei era mais ou menos o equivalente a um neurocirurgião hoje. Só que acontece que o objetivo de se debater a lei, o objetivo de se conhecer a lei, o objetivo de buscar conhecer mais a respeito das Escrituras, para os judeus e para um rabino, era adquirir mais sabedoria, adquirir mais intimidade com a palavra de Deus e, de maneira prática, obedecer a palavra de Deus. Só que o que acontece é que, em vez de adquirirem mais sabedoria, em vez de se tornarem mais próximos de Deus, aquelas pessoas que estudavam as Escrituras, eles se tornavam cada vez mais cínicos. Por que eles se tornavam cada vez mais cínicos? Porque os rabinos, os mestres, os professores daqueles meninos acabavam colocando fardos muito pesados nas costas deles e metas, regras de obediência que seriam muito difíceis de serem cumpridas. Esses mandamentos, essas regras, essas interpretações da lei de Moisés eram conhecidas como fardos. E os meninos judeus, eles carregavam o fardo dos seus rabinos. Cada seguidor de determinados rabinos, e no tempo de Jesus havia 2 rabinos muito famosos, Hilel e Shammai, um que tinha uma interpretação da lei um pouco mais dura, um pouco mais restrita, e o Shammai já era um segundo rabino um pouco mais liberalzão nos costumes que eram permitidos. As pessoas seguiam e escolhiam qual rabino seguir, escolhiam qual fardo carregar. Acontece que tanto os fardos mais pesados do Hilel, quanto os fardos mais leves e de boa do Shammai, ainda eram fardos pesados que faziam os meninos se acabarem de estudar, se acabarem de buscar conhecimento, mas no final, eles não geravam a obediência que a lei exigia para que alguém fosse salvo. Irmãos, por que o pastor está falando sobre isso? Gastou tanto tempo falando sobre jugo, sobre essa palavrinha que aparece aqui. Mais de 2000 anos se passaram e parece que ainda hoje existem chefes, mestres da lei, professores que insistem em colocar, em atar nas costas das pessoas fardos muito pesados, fardos impossíveis de serem carregados, regras, leis, costumes impossíveis de serem cumpridos por qualquer um de nós. São ensinamentos que, em vez de tornar as pessoas mais sábias, mais santas, mais parecidas com Jesus, são mandamentos que as afastam de Jesus, tornando essas pessoas cada vez mais cínicas, tornando essas pessoas cada vez mais frias no seu relacionamento com Deus e com Cristo, que foi revelado. Pastores que atam fardos pesadíssimos sobre as costas das suas ovelhas, que exigem que as suas ovelhas andem com muletas espirituais, amuletos espirituais,
que estejam debaixo da cobertura de alguém poderoso que é o detentor da unção, que é o ungido, tentando tomar o lugar que pertence ao Cristo, o ungido. São fardos pesados que impedem a gente de pensar. São fardos pesados que fazem a gente viver paralisado pelo medo da condenação eterna, quando, na verdade, um dia, como discípulos, como peregrinos, saímos da cidade chamada destruição e começamos a trilhar o caminho rumo à cidade celestial, como o peregrino do livro do John Bunyan. A gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco. Mas você fala, pastor, eu sou presbiteriano, na igreja presbiteriana não rola isso. Será? É preciso a gente estar muito atento. É preciso a gente estar muito atento para alguns julgos pesados demais que a nossa boa doutrina, que a nossa sã doutrina carrega. Porque é muito fácil a gente olhar para a doutrina da justificação pela fé, por exemplo, a gente dizer que crê nela, mas no fundo, a gente acredita que são as nossas obras que vão nos salvar. Existe um outro perigo da gente valorizar demais o peso da estrutura da nossa igreja, da nossa denominação, que, graças a Deus, ajuda a gente num monte de coisa, mas a gente olha para as nossas estruturas, se deslumbra com as estruturas criadas pela nossa igreja, estruturas eclesiásticas, sejam elas locais, sejam elas regionais, ou até na nossa denominação como um todo no país. E a gente coloca toda a nossa energia como igreja para sustentar estruturas, se esquecendo de sustentar a videira que cresce sobre essa estrutura. E essa ideia eu estou trazendo de um livro que eu conversava com os jovens outro dia, chamado A Treliça e a Videira. É de 2 pastores australianos que falaram a respeito das igrejas, na maior parte do tempo, que acabam valorizando muito e gastando muita energia em criarem treliças para suportarem o peso da videira, o peso espiritual da igreja, mas esquecem-se de cuidar da própria videira, da própria árvore, que dá frutos. E a gente cria treliças maravilhosas, prédios maravilhosos, estruturas denominacionais maravilhosas, mas a gente se esquece de nutrir e alimentar, e a igreja, o corpo de Cristo, acaba definhando por não receber alimento necessário. Irmãos, ainda hoje, existem julgos pesados que a gente insiste em carregar. A expectativa é tornarmos-nos mais sábios, mais fiéis em nosso compromisso de obediência para com Deus, mas infelizmente a realidade que a gente vê são esses pesos difíceis de carregar, essas tarefas difíceis de cumprir, esse afastamento de Deus que gera em nós um cinismo. Mas, graças a Deus, Jesus não fala apenas desses fardos que a gente carrega. Os discípulos de Jesus, que desejavam se encher de um conhecimento sobre a lei para se parecerem mais com Jesus, são alvo de um conhecimento que antes estava oculto, mas que agora está revelado e disponível para todos. Enquanto os religiosos da época de Jesus passavam horas e horas discutindo acerca da lei, discutindo sobre a Torá, eles se esqueceram de ver que diante dos olhos deles estava aquele que era o cumprimento da Torá, o cumprimento da lei. E Jesus o tempo todo estava se mostrando a eles, dizendo, olha, vocês tentam obedecer à lei, mas aqui estou eu. Eu não apenas cumpri toda essa lei, mas eu sou o cumprimento da lei. E aí Jesus começa o texto, a porção que a gente acabou de ler hoje, fazendo uma oração a Deus. Uma oração que faz a gente entender por que algumas pessoas conseguem enxergar Cristo e serem redimidas por Ele, e outras pessoas acabam olhando demais para as estruturas, olhando demais para os fardos que devem carregar e se esquecendo do Cristo. Olha só o que os versículos 25 e 27 dizem. A oração de Jesus ao Pai. Por aquele tempo Jesus exclamou, dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios, aos instruídos, aqueles que gastam horas e horas debatendo teologia. Mas o Senhor as revelou para quem? Aos pequeninos. Aos pequeninos. Tudo me foi entregue por meu Pai, versículo 27. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece
Conhecer no sentido bíblico é ter um conhecimento profundo, íntimo, pessoal. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Certa vez, um rapaz chegou próximo do meu irmão e, sem saber que o meu irmão era meu irmão, e começou a conversar com o meu irmão e começou a falar mal de mim para o meu irmão. Nossa, um cara metido, um cara chato. Não dá muita confiança para as pessoas, não conversa muito. A Bia discordaria totalmente, ela fica brigando que eu sou simpático demais com as pessoas. Mas eu era meio fechadão antes de ter que sair da aba dos meus pais. E talvez muita gente tivesse essa impressão de mim. E o rapaz ficou, sei lá, uns 5 minutos falando mal de mim para o meu irmão. E o meu irmão, ele tem essa personalidade, ele ficou quieto ouvindo. Quando o rapaz terminou, meu irmão olhou para ele e falou: olha, essa impressão que você tem, com certeza seria desfeita se você conhecesse o meu irmão de verdade. O rapaz ficou amarelo, né, porque meu irmão entregou ali na hora. Mas meu irmão falou: essa impressão que você tem seria desfeita, com certeza, se você conhecesse o meu irmão de verdade. Por que o pastor está contando essa história? Para dizer para vocês que eu sou legal? Não. Muito ao contrário disso, quem me conhece sabe. A Bia que o diga. Mas eu estou contando essa história porque, às vezes, a gente tem algumas impressões de conhecimento de longe. E a gente tira as nossas próprias conclusões a respeito do conhecimento prévio ou dos preconceitos que a gente cria a respeito de algumas pessoas. Só que, quando a gente se envolve num relacionamento de intimidade, como era o que eu tinha com meu irmão, a gente consegue sim ver os defeitos de algumas pessoas, mas ver também as suas qualidades e consegue amar essa pessoa por aquilo que ela é. Jesus, logo, imediatamente antes do texto que a gente começou ali, Jesus começa a condenar algumas cidades que olharam para as obras que Jesus realizava e cidades que se perderam em condenação porque não receberam Jesus. Porque não receberam a mensagem que Jesus carregava e não o reconheceram como Filho de Deus. Mas agora Jesus estava se revelando para aqueles que o Pai havia escolhido, aqueles que Ele mesmo também havia chamado para si. Lembrem-se do chamado de Jesus, Ele chamou os 12 para perto de si. E Deus escolhe revelar aqueles pequeninos. Deus escolhe revelar àqueles pequeninos a face de Jesus, quem Jesus realmente é em intimidade, em relacionamento. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus, porque aqueles que gostam de discutir, elocubrar teologia, graças te dou, Senhor dos céus, porque o Senhor escolheu esconder dos sábios desse mundo e revelar aos pequeninos a tua palavra. Versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. De fato, quando a gente não é próximo de determinadas pessoas, a gente pode criar falsas impressões a respeito delas. Será que a gente tem caminhado próximo de Jesus a ponto da gente saber quem Ele é e conseguir se relacionar com Ele é? Será que nós somos o alvo dessa oração que Jesus fez? Será que a gente se encaixa no grupo desses pequeninos, desses faltosos de instrução? Ou será que a gente se acha muita coisa, se acha inteligente demais? Existe um tipo de conhecimento que é muito mais profundo do que o conhecimento teórico da lei. Existe um tipo de conhecimento que só quem consegue recostar a cabeça no peito do mestre sabe. Existe um tipo de conhecimento no reino que só aquele que se faz pequenino consegue experimentar. Era exatamente disso que os religiosos do tempo de Jesus precisavam, mas eles preferiam continuar no seu conhecimento superficial. Você já conheceu alguém que sabia muito de Bíblia, que manjava muito, como dizem lá na Bahia dos Paranauê? Manjava muito, muito da Bíblia. Mas que quando você via tudo aquilo que ela sabia sobre a Bíblia,
se traduzia em pouca prática. E são esses que acabam sujando o nome dos cristãos, né? Dando trabalho para a gente quando a gente vai testemunhar no nosso trabalho, no nosso escritório. Eu e a Bia, a gente teve a oportunidade de conhecer uma pessoa que estava conhecendo o Evangelho, estava apaixonada, encantada pelo Evangelho. E ela conheceu a esposa do pastor de uma determinada igreja que deu um péssimo testemunho no trabalho. E ela tinha um apelido de bruxa no trabalho. E um dia, a pessoa que estava levando ela para a igreja levou essa moça até a bendita igreja, a justa igreja, onde a esposa do pastor era a pessoa que trabalhava com ela. E na porta ela falou: eu nunca mais coloco o pé aqui. Cuidado, Beatriz. Pode estar espantando o pessoal. Eu não quero deixar esse testemunho atrás de mim, de alguém que conhece muito as Escrituras, de alguém que sabe muito sobre Deus. Um dos homens mais admiráveis que a gente tem na história da nossa denominação, e talvez muitos de vocês se lembrem deles, foi o reverendo Antônio Elias, pastor na igreja Betânia de São Francisco, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. O pastor Antônio Elias, ele era um homem simples, um pequenino, que amava a teologia, sim, mas existem muitos testemunhos de que nos congressos da Vinde, lá nos anos 90, quando o pastor Hernandes ainda era um jovenzinho, o reverendo Antônio Elias, já um senhor, subia no púlpito e a presença daquele homem santo fazia com que as pessoas estremecessem no banco. Eu tive essa impressão quando, em 2015, eu fui numa conferência e me sentei diante do pastor Rousseau Shedd. Enquanto aquele homem lia a Bíblia, meus olhos enchiam de lágrimas. Um doutor, mas cujo coração se fez pequenino, cujo coração se fez muito pequenino para receber da revelação de quem Jesus é, apesar de conhecer muito bem a lei, apesar de conhecer muito bem as Escrituras, e o pastor Rousseau Shedd deixou um legado teológico muito grande para o nosso Brasil, mas os olhos do pastor Rousseau Shedd eram molhados, os joelhos do pastor Rousseau Shedd eram calejados do reverendo Antônio Elias, porque havia temor, havia consciência de que eles eram pequeninos e eles davam graças a Deus, assim como Jesus, porque as portas do reino estavam sendo abertas, não para os sábios desse mundo, mas para os pequeninos, para aqueles que se faziam nada, para aqueles que não tinham a pretensão de serem muita coisa. E talvez você chegou aqui abaixado sobre o peso de fardos pesados que você carrega, de listas do que fazer como bom cristão, como boa cristã. Mas Jesus, o Mestre, diz que, antes de tudo, você precisa fazer de si mesmo um pequenino. Alguém que não tem condição de carregar fardo algum, porque é um pequenino, é uma criança. E é interessante que esse conhecimento que é revelado, vocês viram que a palavra revelaste está 2 vezes grifada aí? É uma palavra que a gente conhece muito bem no grego, é a palavra apocalipse. Confie em mim, essa palavra que está aparecendo aí é apocalipse. É um tipo de revelação que é descortinada aos nossos olhos. Muitas pessoas podem tentar conhecer a Deus da sua maneira, muitas pessoas podem tentar chegar ao céu por meio de conhecimento teológico, de grego, de hebraico, inclusive. Mas elas não vão conseguir esse conhecimento se os olhos delas não forem abertos pelo próprio Senhor, se as escamas dos olhos não forem retiradas, se esse véu que tapa a revelação de quem Jesus é, se esse véu não for retirado, e aí sim a gente vai conseguir ver e enxergar a beleza, a grandeza do reino, a grandeza do valor do reino. Foi revelado a nós, pequeninos, a grandeza, a beleza e o valor inestimável do reino. Irmãos, a boa notícia do Evangelho para mim e para você é que, apesar de não conseguirmos carregar fardos pesados, um dia a porta se abriu para nós e hoje, gente simples, humilde, como aqueles pequeninos a quem o Pai revelou a verdadeira sabedoria. A boa notícia do Evangelho
é que aqueles que conseguem reconhecer Jesus como Filho de Deus, hoje podem ter livre acesso a Ele. O véu do santuário foi rasgado e hoje nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho. As portas do reino estão abertas para pecadores, publicanos, cobradores de impostos, gente com um passado sujo, com a vida pregressa terrível, gente com relacionamentos fraturados, gente que já foi machucada pela vida. A porta está aberta porque o véu se rasgou. E a pergunta que eu e você precisamos nos fazer hoje é: iremos entrar por essa porta aberta, por esse novo e vivo caminho que foi aberto pelo lado de Jesus que foi rasgado? Vamos entrar nesse relacionamento de intimidade e profundidade com Deus? Ou vamos continuar perdidos nas teorias complicadas, nos julgos e nos fardos pesados? Talvez você baseou a sua vida cristã inteira, você que nasceu na igreja, você baseou a sua vida cristã inteira em praticar coisas, em fazer coisas ou não fazer coisas. Porém, Jesus nos chama a um comprometimento, a um conhecimento muito mais profundo do que saber regrinhas de fazer ou não fazer, de sim ou não. Todos os mistérios de Deus foram revelados por Jesus e por meio dele, somente por meio dele, podemos conhecer o Pai. Eu não estou falando aqui que estudar é ruim. Temos aqui o Caião que está ralando, lendo os livros que o Pedro indica para ele. Pastor ainda hoje continua comprando o livro. Marcelo sabe quanto dá trabalho a gente gastar dinheiro. Às vezes as mulheres ficam bravas com a gente. Caio também sabe disso. Estudar é bom. Mas a gente precisa ter certeza de que só um relacionamento profundo com Jesus, vai descortinar a realidade de quem o Pai é para nós. No clássico do John Bunyan, o livro O Peregrino, se você não leu, é um livro facinho de ler, leia. Existe um exemplo muito claro disso que a gente está conversando aqui. O livro começa com um homem que se assentou na mesa de casa e que ele teve um sonho. O sonho de que a cidade onde ele morava recebeu um nome. O nome daquela cidade era Destruição. E uma mensagem muito clara foi dada para aquele homem nesse sonho: você precisa sair dessa cidade de destruição. E quando ele começa na sua jornada como peregrino, ele descobre que nas costas dele existe um fardo, um peso muito grande, atado, amarrado. Um peso que incomoda ele ao longo do caminho. O nome desse homem é Cristão. E ele relata sobre esse sonho. Nesse relato que o cristão faz, ele diz que em meu sonho, eu vi que a estrada pela qual o cristão havia de seguir era murada dos dois lados, e o muro chamava-se Salvação. Por esse caminho, portanto, corria o sobrecarregado cristão, mas não sem grande dificuldade, por causa do fardo que ele carregava nas suas costas. Correu assim até alcançar um local íngreme, no alto do qual se erguia uma cruz, assim como essa que vocês estão vendo aí agora. E pouco abaixo, no vale, havia um sepulcro. E ele viu em seu sonho que assim que Cristão chegou à cruz, o seu fardo foi afrouxado, escorregou-se pelos seus ombros e caiu das costas, e o fardo tombando foi descendo até a entrada do sepulcro, onde caiu, mas ele não mais o enxergou. Ele me concedeu repouso pela sua angústia, e a vida pela morte, foi o que Cristão disse. E ali, Cristão permaneceu por algum tempo, olhando e admirando-se, pois ficara muito surpreso ao perceber que a visão da cruz aliviara ele do peso, do fardo que ele carregava. Olhou, portanto, e olhou novamente até que as fontes da sua cabeça manassem água que lhe escorria pelo rosto como fontes. Estando Cristão a olhar e a chorar, eis que 3 seres resplandecentes se aproximaram dele e o saudaram, dizendo: a paz seja contigo. E o primeiro lhe disse: os seus pecados estão perdoados. O segundo o despiu dos farrapos e o vestiu com uma nova muda de roupas. O terceiro ainda gravou-lhe um sinal na testa, deu-lhe um rolo com um selo e mandou Cristão observá-lo durante o caminho, devendo entregá-lo no portão celestial.
Os 3 então partiram. O cristão deu 3 saltos de alegria e seguiu cantando. Sobrecarregado de pecados até aqui vim. Nem pude aliviar o pesar. Nem pude aliviar o pesar sem fim. Que até aqui trazia, lugar ditoso. Início será de viver venturoso? Será que aqui o fardo das costas me cairá? Aqui a amarra que a mim o prende romperá? Bendita cruz, bendito sepulcro, seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. Eu não sei quais pesos você tem carregado, mas hoje a gente chegou a esse novo e vivo caminho que nos leva até a cruz, de onde rica fonte corre franca, salutar, que convida a gente a depositarmos os nossos fardos aos pés da cruz. Qual fardo você carregou até aqui? Olhe para a cruz. Veja as amarras sendo tiradas de você. Veja o seu peso rolar a ladeira abaixo e entrar no sepulcro, ser sepultado junto com Jesus. Quais pesos te esperam amanhã na segunda-feira? Quais fardos da lei ainda prendem você? Talvez o medo da condenação eterna? Olhe para a cruz, veja que de lá emana a salvação. Você ainda é assombrado pelos erros do seu passado e não consegue receber de Deus o perdão? Olhe para a cruz. Veja o seu fardo rolar. Veja esse peso que você carrega ser tirado de você, e você, assim como cristão, pode saltar hoje de alegria, pode gritar, liberto do peso que te aprisionava. Faça-se pequenino diante da cruz. Veja o Cristo revelado a você. Veja o Cristo que se revela como Deus a você, e saiba que a lei aponta para Jesus, que cumpriu ela cabalmente, que aplica a sua justiça a nós, por meio do seu sacrifício no Calvário. É interessante que Jesus termina com um convite. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Hoje você tem a oportunidade de encontrar descanso. Hoje você tem a oportunidade de encontrar descanso. Ele é manso, ele é humilde de coração. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Você pode depositar sobre ele os seus fardos, tomando o fardo dele, tomando a vida que ele conquistou para você na cruz, mas sendo obediente, como a gente conversou na semana passada. Não porque a sua obediência vai te salvar, mas porque a sua obediência vai mostrar para você e para todas as pessoas à sua volta que você foi alvo desse grande amor. O meu jugo é suave, a suavidade vem da alegria que é oferecida por aquele que tem um caráter manso e humilde. A cordialidade de Jesus fala sobre essa suavidade do jugo que a gente carrega, segundo N.T. Wright. Quando Jesus declara nessa passagem que ele é manso e humilde de coração, Jesus não está se vangloriando de ter alcançado determinado estado de espírito, mas Jesus está apenas dizendo para nós que quando a gente errar, ele não vai perseguir a gente como um policial, mas ele vai nos caçar, ele vai nos abraçar, ele vai dizer para nós: seus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. A acolhida que ele oferece a todos aqueles que se entregam à sua misericórdia, a acolhida que ele oferece a todos aqueles que reconhecem que precisam de perdão, é uma acolhida que encoraja a gente a viver no abraço aconchegante do Pai. E nos motiva a não pecar. Nos motiva a caminhar em santidade. Diante disso, o que a gente vai levar para casa, para você refletir, para você praticar essa semana? Quais fardos você tem carregado? O quanto esses fardos têm afastado você do seu bom mestre?
Enquanto muitos rejeitam Jesus, de que forma você, um dos pequeninos de Cristo, tem recebido e se relacionado com a revelação do amor e do poder do Pai? Você se sente cansado, sobrecarregado? Faça como cristão, volte-se para a cruz e veja seu fardo cair diante do Mestre. O Mestre que foi crucificado por você, que conquista nova vida para você. Amém?